Hoje, a gente vai entrar nos detalhes de uma operação feita num daqueles dias, sabe? Um dos mais perigosos para um trader. Um dia morno, de baixa volatilidade, o mercado fica andando de lado, caçando liquidez. É um cenário bem traiçoeiro. Mas antes da gente mergulhar nisso, um recado rápido e muito importante. Sabia que a grande maioria das pessoas que assistem aos nossos materiais, tipo uns 80%, ainda não se inscreveu no canal? Se você curte o conteúdo, a sua inscrição ajuda demais a gente a bater a nossa meta de chegar aos 1000 inscritos. É um clique que faz toda a diferença pra gente, de verdade. Agradeço muito a quem tá junto com a gente nessa. Bom, agora sim, vamos ao que interessa. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que a gente acha uma oportunidade num mercado que parece que não vai pra lugar nenhum? É um desafio que todo mundo enfrenta, mas olha, com o processo certo, isso pode virar uma oportunidade bem clara. Então, como é que se faz? Ok, para começar, vamos arrumar a casa. O primeiro passo é sempre esse. Para operar bem, a gente precisa entender direitinho em que tipo de mar a gente está navegando. Vamos definir esse ambiente. E o que é esse tal de dia morno? Olha, o nome já diz tudo. É aquele dia perigoso, sem tendência clara, em que o mercado fica só testando regiões. É a receita perfeita para prender um monte de operador em falso rompimento. É exatamente aqui que a maioria se perde. E aí, para não cair nessa cilada, tudo começa com um checklist, bem metódico, sabe? Antes mesmo de sonhar em clicar o mouse. Vamos dar uma olhada nos fatores tanto externos quanto internos que estavam moldando aquele dia. Então, olhando primeiro para fora, o cenário era neutro. Completamente neutro. O VIX, que é o índice do medo, o petróleo, o minério de ferro, nada. Nenhum deles estava com força suficiente para puxar nosso índice para algum lado com clareza. E o que significa essa neutralidade na prática? É simples. Quer dizer que não tinha nenhum motorzão externo ditando o ritmo do mercado. O movimento, se viesse, ia ter que nascer aqui dentro de casa. Bom, se lá fora estava tudo quieto, a gente olha para dentro e o que a gente encontra aqui? Uma salada mista. O setor financeiro tem um peso enorme, estava fraco. Petrobras subindo um pouquinho, materiais básicos meio de lado, ou seja, nada com cara de explosão. O mercado estava de fato travado. Tá, então peraí. Se nada, nem dentro e nem fora, parecia conseguir mover o mercado, de onde ia sair a oportunidade? A resposta, e a grande sacada do dia, estava escondida num evento bem específico. Vamos ver como essa história se desenrolou. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nosso mercado abriu e ficou parado. Completamente lateral, sem fluxo, sem volume, até exatamente 10h30 da manhã. E o que aconteceu às 10h30 em ponto? A abertura do Dow Jones. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor. E aqui, gente, está o pulo do gato. Esse movimento não apareceu do nada, não foi mágica. O fluxo de dinheiro que entrou com tudo às 10h30 já estava dando as caras lá no pré-mercado americano. A paciência de esperar por esse catalisador, por esse gatilho, foi o que fez toda a diferença. Beleza, a gente já sabe qual foi o gatilho, mas a pergunta de $1 milhão é onde a gente se posiciona. Num dia morno como esse, o local da operação é talvez mais importante do que qualquer outra coisa. E é aqui que um monte de gente tropeça. A galera tenta adivinhar uma direção bem no meio da confusão, no miolo do range. Isso, pessoal, é a receita exata para ser violinado pelo mercado, para ser estopado à toa. A estratégia certa, então, é fazer exatamente o oposto. A gente evita operar perto da VWAP, que funciona como o preço justo do dia, sabe? O ponto de equilíbrio. No mercado de lado, o preço tende a voltar para lá. A oportunidade de verdade está nas pontas, nas extremidades do movimento. É lá que o risco fica mais claro e o potencial de ganho é maior. Aliás, para quem quer aprender a fundo como montar esse tipo de checklist, usar correlação e a abertura americana a seu favor, o primeiro link aqui na descrição é para nossa formação completa. O foco lá é exatamente este, de ensinar a pensar o mercado antes de pensar em clicar. Pra gente fechar, vamos resumir tudo o que a gente viu aqui em 3 lições práticas, 3 princípios que dá para aplicar em qualquer dia de mercado. Lição número 1, fuja do miolo, busque as extremidades. Anota isso. Lição 2, sempre identifique qual é o verdadeiro catalisador do dia. Nesse caso, foi a abertura do Dow Jones. E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas, a paciência paga. É a calma para esperar o cenário ideal que gera resultado, não a pressa de apertar o botão. E tudo isso, no fundo, leva a uma mudança de chave na nossa cabeça. O foco nunca, jamais, deve ser o dinheiro em si. O foco tem que ser na execução de um bom processo, de uma operação de qualidade. O resultado financeiro? Ele é só a consequência natural disso. Então, fica essa reflexão. No seu dia a dia, onde está o seu foco? Na qualidade do processo ou naquela busca sem fim pelo resultado? Se esse material fez sentido para você, considere deixar um like e comenta aqui embaixo paciente para mostrar que a principal lição foi absorvida. E para quem ainda não se inscreveu, essa é a hora. A sua inscrição ajuda demais o canal a bater a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está construindo isso com a gente.